Olá, seja bem-vindo a mais um Impacto Paulista, com Pérola de Iemanjá. E hoje, nosso convidado mais que especial, já foi secretário aqui da cidade, já foi vereador na cidade, quase foi prefeito da cidade, Silvinho Investigador. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Pérola? Cumprimentar também o Matheus, que está na parte técnica. Um abraço a todos vocês e para mim é uma honra, um prazer estar participando aqui do Impacto Paulista. E também quero agradecer ao Denis, que ele está ali É isso atrás. aí. Verdade, Hoje, verdade. Denis, nosso para parceiro. quem não está acostumado a ver ele por aqui, hoje ele está se recuperando aí de uma gripe, então ele está poupando a voz dele, tá bom? Ou se preparando para o carnaval. Fica aí. Não, eu tô de olho, eu tô de olho. Bom, eu queria perguntar, Silvinho, como que um cidadão ele pode se envolver melhor politicamente nas decisões daqui da cidade de Itanhaém? Porque a galera não tem muito conhecimento político, então eles pensam, vou lá e voto e aí acabou. Acaba, né? É. Bom, primeiro, parabéns pela pergunta, que isso é muito importante, tá, Pérola? Eu acho que as pessoas não podem se envolver pós-política, principalmente pré-política. E é muito triste quando você vê que boa parte da população hoje ela não tem interesse na política. Eu acho tão triste porque a política, ela que move o país, né? Eu tenho uma frase que eu carrego do hoje prefeito, vou até falar o nome aqui, do hoje prefeito lá de Registro, o ex-deputado federal Samuel Moreira, que ele falava o seguinte: você pode pegar a pessoa mais inteligente do mundo. É o exemplo dele. Pega aquela pessoa que criou a bomba atômica. Tem que ser inteligente para criar uma bomba atômica e tal. Só que quem aperta o botão é o político. Então, as decisões políticas elas são importantes, tanto no ramo, na esfera municipal, estadual ou federal. Então, o que eu penso? As pessoas têm que se envolver mais com a política. E é muito triste quando você vê, às vésperas de uma eleição, as pessoas ainda não sabem em quem vão votar. Não é porque elas têm dúvida, né, com relação a propostas, é porque elas não sabem quem são os candidatos. Então isso é ruim, isso tanto para vereador, para prefeito, para deputado. Então essas coisas acabam, a população, o que ela imagina? Ah, o meu voto não vai fazer efeito nenhum, ou então a política nunca vai mudar. Então nós continuamos, sabe, parece que patinando, nós ficamos patinando aquilo. Então quando as pessoas começarem a se interessar numa pré-política, uma pré-campanha, eu acho que a coisa vai começar a andar um pouco melhor. Agora, respondendo a sua pergunta, depois, votou na pessoa que ganhou ou que não ganhou, todo cidadão tem o direito de acompanhar a cidade, acompanhar o seu estado. Hoje nós temos uma ferramenta muito importante que é a rede social. Na esfera municipal, muito mais fácil você encontrar um vereador, você encontrar um prefeito aqui na cidade. Só que fica um pouco mais difícil a nível estadual ou federal, que é muito difícil, né? Você encontrar com muita frequência um deputado estadual, um deputado federal, um senador. Só que a rede social te proporciona isso. E o acompanhamento também disso, em quem que aquele deputado, como que aquele deputado está votando, né? O que ele pensa, né? No dia a No dia, dia a nos dia. Peraí, pô, posicionamentos, né? nessa pauta aqui, como que ele votou? Nós vamos falar em segurança. Peraí, esse deputado, como é que ele votou na questão da segurança? Ele foi contra, a favor? Então você consegue acompanhar isso hoje. E você consegue mandar mensagens hoje, né? Dentro do e-mail dessas pessoas que tem lá uma equipe que pode te responder, talvez não vai responder, mas pelo menos assim, você vai exercer ali seu cidadão. E também a rede social você consegue se manifestar. Né? Falar, olha, essa atitude aqui eu não gostei, questionar por que disso, por que daquilo outro. Uma coisa que eu acho ruim na rede social é as pessoas, muitas vezes, quando vê uma postagem, entender que aquilo é verdade. Isso é ruim. É a tia do WhatsApp. Isso é Mandou ruim. no WhatsApp é verdade. Entendeu? Então já põe como verdade. Você põe, escreve fulano e tal, não sei o que fez isso. Ah, mas é isso porque é isso, porque a política mesmo é isso mesmo. Então, mas peraí, pô, você checou essa fonte? Você checou se isso realmente era verdade? Mas você veio lá embaixo ali e começou a descascar. Então, esse cuidado acho que a pessoa tem que ter. Ela não pode se deixar levar, né, por uma notícia de rede social, mas a rede social está aí para ajudar. Eu penso muito que a rede social. Até porque eu acredito que os nossos votos, dentro do, né, que eu tive como candidato a prefeito, ela foi muito decorrência da rede social. Porque a gente não tinha condições de estar em todos os lugares. Nós não tínhamos também um grupo, você acompanhou, nós não tínhamos um grupo, né, de candidatos a vereadores que pudessem levar o nosso nome mais adiante. Então a rede social foi muito importante nesse sentido. Né? Acho que hoje a rede social ela influencia muito na política. Ela força ali o eleito, né, ou seja, o vereador, prefeito, a tá muito mais atento, né, nas suas decisões.
É engajado. Você fez uma conotação agora, né? Uma fala agora. E eu queria te perguntar justamente sobre essa questão, né? Você veio com a camisa do Novo, que é o seu Isso. partido. Primeiro, provavelmente não muda de partido, mesmo após o resultado. Pelo visto, você continua com o projeto com o Novo. E o senhor era vereador na cidade, né? Saiu para prefeito. E o Novo não fez uma outra cadeira para vereador, e como você disse, não tinha tantos candidatos fortes a vereador pelo Novo, né? Você e toda a base do Novo hoje pensa num projeto mais a longo prazo? Vocês estão com algum projeto? Vai esperar para a eleição para tentar angariar? Tem alguma coisa aí, algum spoiler que você possa soltar pro pessoal aí de que o Novo vem planejando? É tipo mais ou menos assim, né? Vai vir grata deputado? Não, assim, eu andei conversando, né, com alguns dirigentes do Novo. O Novo é um partido que... Uma coisa boa do Novo, que eu percebi, não tem essa coisa, essa puxação de tapete aos 45 do segundo tempo. Sabe, de você estar num partido, daqui a pouco chega lá um deputado e fala, ó, esse partido não pode ficar com fulano, vai ter que ir para o ciclano, e aí você perde todo um trabalho. No Novo não tem isso. O Novo, lá os dirigentes trabalham com projetos. Então isso é muito bacana. O Novo realmente é um partido novo, começou lá a ser montado em 2011, mas foi efetivado em 2018. Então ele é novo mesmo. E a ideologia do Novo é uma ideologia de direita, inegável, é uma ideologia de direita, mas assim, é uma coisa muito sólida. Se você acompanhar as cidades que elegeram os prefeitos do Novo, você vê que é uma mudança assim drástica na cidade. Eles começam realmente a implantar uma política de efetividade dentro do município. Então, isso é muito bacana. E eu andei conversando, né, com os dirigentes, e é prematuro dizer. Eu falo para vocês assim, não é da minha vontade não sair candidato a deputado. Não é da minha vontade, estou conversando com eles, explicando, né, o meu posicionamento. Sim. Porque se a população entendesse essa importância de estar acompanhando a política, de estar valorizando as pessoas aqui da região, você talvez teria muito mais condições. Mas hoje, Itanhaém recebe, não só Itanhaém, mas as cidades, elas recebem muitos candidatos a deputados. Sim. Muitos. Mais de 500 candidatos a deputados receberam voto, por exemplo, aqui na cidade de Itanhaém. Então, uma divisão muito grande. E para você atingir um número suficiente para você ser eleito, isso é muito difícil. É muito difícil. Então, nós temos que trabalhar de forma pé no chão, né? Eu acho que nós temos que trabalhar dentro daquilo que eu quero. Eu quero ser prefeito da cidade de Itanhaém. Eu não tenho essa pretensão hoje de ser deputado. Não, eu quero trabalhar dentro da minha cidade. Resolver o problema local. Da municipalidade. Resolver aquilo que realmente eu tenho, aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho condições de resolver. Para isso que eu me propus. Eu poderia muito bem, talvez, eu teria uma chance muito maior de ter ido por uma reeleição de vereador. Mas eu acho que tudo tem seu momento. Como vocês falaram já aqui, eu já tinha vindo de uma reeleição de vereador, eu fui candidato a vereador em 2012, não atingi, né? Eu fiquei em 11º mais votado, com 998 votos. Aí fui ser secretário de segurança durante 3 anos e 3 meses, fizemos um trabalho bem bacana, que acabou possibilitando minha eleição em 2016. Iniciei em 2017 meu mandato, fui reeleito em 2020, presidente da Câmara em 2021, 2022. Só que aí você vê que você começa a ficar muito limitado naquilo que você se propõe. Você é um vereador, a importância do vereador, eu acredito que o vereador dentro de uma cidade é muito mais importante que o prefeito, porque se o prefeito não consegue trabalhar, se tiver vereadores ali, né, fiscalizando, observando, né, não consegue trabalhar de forma ilegal, né, porque é o vereador que determina o ritmo do prefeito. Só que você vê que aqui as coisas elas mudam, né, de figura, não só aqui, mas a política em geral. Hoje o prefeito ele domina uma Câmara Municipal, isso é muito ruim para a cidade. Isso é muito péssimo. E aí eu começo a ver que você vai ser uma pessoa falando ao vento. Então, se você pode fazer mudança, eu aí falei, poxa, já que eu quero fazer mudança, então eu tenho que arriscar. Eu tenho que vir candidato a prefeito, eu tenho que colocar o meu nome à disposição da população e tenho que ser correto naquilo que eu vou me propor a fazer. Nós fomos corretos do começo ao fim. Nós tivemos uma votação muito expressiva. Claro, você tem uma expectativa, né? Você acaba criando uma expectativa, mas alguma coisa pé no chão. Né? Nós sabíamos que nós estávamos concorrendo com pessoas fortes, pessoas que já comandaram a cidade, pessoas que comandavam à época a cidade, né? Que infelizmente o poder aquisitivo aqui ainda fala muito alto, né? Aquilo que se gasta numa campanha ainda
ele acaba influenciando nas urnas, isso é inegável, mas eu acredito que nós fizemos uma excelente campanha e plantamos uma semente que vai ser regada nos próximos 4 anos. As pessoas me perguntam, Silvinho, mas qual vai ser o projeto? Gente, vai ter um projeto para 2028, sim. É que agora está no período, né, iniciando esse mandato, né, o prefeito Ferreira está iniciando o mandato e, por sinal, muito mal, diga-se de passagem, continua um trabalho muito ruim dele. Se quiser, nós vamos entrar nessa parte também aí. Mas também eu tenho também minha profissão que eu não posso abandonar, e nesse período de férias acaba absorvendo muito mais o meu tempo, né? Porque é um período que vem muito mais pessoas, e aí tem escala extra, do qual eu acabo me inscrevendo e trabalhando, né? Então, é isso que a gente... E aí, que é tão importante para a cidade, né? Também é importante. E já tirando essa deixa que você falou a respeito da nova gestão, o que você faria diferente? Tudo. É só pegar o que ele fez e fazer o Simplesmente contrário. tudo. Começo é aquilo que eu me propus a fazer, é um choque de gestão. Eu acredito assim, eu não estou falando em relação às pessoas, mas já vem com um secretário muito cansado. Tem secretário de mais de 20 anos ali de administração que enxerga um problema como temporário. Por exemplo, mas tá alagando ali o bairro tal. Não, mas aí alaga só agora no verão, que tem bastante chuva. Depois o povo esquece disso aí. Depois vai vir o Carnaval, depois vem Copa do Mundo e o povo esquece isso aí. Então, assim, e não trabalha para resolver o problema. E você pega alguns secretários hoje que comandam a prefeitura, né? Um grupinho ali pequeno de secretário que comanda a prefeitura, que parece que o prefeito não tem voz ativa com relação a isso, não tem nem disposição para mudar. E é muito triste. Quando a gente fala em processo eleitoral, quando você vê um processo eleitoral, uma campanha ali milionária, no sentido de bastante gente, bastante material, isso tem um custo. E como é que se paga esse custo? Como é que se devolve isso depois? Não tem segredo, não existe segredo, não existe. Isso é matemática. Uma pessoa que investe numa campanha, ele vai querer de volta. E uma pessoa que investe lá 100 mil num candidato, ele não vai pegar 100 mil de volta. Não vai pegar 100. E como é que ele pega esse dinheiro de volta? Ele pega, o prefeito vai ter isso vai ter que fazer coisa errada. E eu não estou falando de Itanhaém, não. Estou falando do geral. Mas assim, aí você vê depois um processo licitatório que nós temos aqui em Itanhaém. Eu estou com alguns documentos aqui, que passando essa temporada, vamos trabalhar com um pouco mais de afinco. Nós temos processo licitatório aqui na cidade de Itanhaém para compra de material de limpeza, que já foi noticiado aí na nossa mídia local, que um detergente custa R$7. Aquele negócio de palha, tipo Bombril, né, que é palha de aço ali, R$8. Pô, pelo amor de Deus. E aí? Você está me entendendo? E aí você tem pessoas que trabalham dentro ali do processo licitatório, que tem um companheiro que faz lobby para a empresa. Aí não funciona, não vai funcionar. A cidade tem aí, não vai. Ó, nós estamos começando o primeiro ano do segundo mandato. Vai ser ladeira abaixo. E Itanhaém já está ruim. Você pode ver. Hoje não se tem. A terceira idade está brigando para ser recolocada, porque eles cortaram a verba da terceira idade. Agora aí a escola de línguas, de letras ali também já foi cortada, porque não, nós estamos vendo, pediram um espaço, nós estamos vendo um outro espaço, e com isso vão estar enrolando, e as crianças estão ficando sem projetos. Então, quer dizer, por quê? Porque vai ter que começar a cortar, porque eles vão ter que devolver aquilo que foi investido numa campanha milionária. E quem sofre é o povo. Quem vai ficar depois esperando lá na fila do UPA lá é o povo. Infelizmente, muitos desses que hoje reclamam, que ficam na fila do UPA, votaram para a continuidade de um governo desse. Tá me entendendo? Então, isso é muito ruim. Isso é péssimo para a cidade. Então, o que eu faria? Faria diferente. Tudo. Trocaria secretariados, colocaria pessoas com capacidade técnica ali. Não adianta você dar cargo para amigo. Porque o que eu acho tão engraçado é o seguinte: essas pessoas que comandam hoje a administração da cidade, o próprio prefeito é empresário. Vai lá na empresa dele e vê se tem algum amigo trabalhando para ele. Não tem. Não tem. Só vai trabalhar se tiver um currículo bacana, se tiver condições, se tiver competência para trabalhar. Na prefeitura pode colocar amigo. Porque ele vai aprender a trabalhar com aquele servidor que está 25, 30 anos ali. Por quê? Porque o dinheiro não sai diretamente do bolso dele, sai do bolso de todo mundo.
Então pode. Na empresa deles não trabalham não, se não tiver capacidade. Mas na prefeitura pode. Então, não vai mudar. Se as pessoas não tiverem coragem de acreditar no novo, vai continuar do mesmo jeito. Porque é a mesma forma de política que essas pessoas aplicam há muitos anos. Você falou sobre essa questão de contrato de amigo, né? E você que exerce, e como a gente falou, um trabalho muito importante para a sociedade, que é um cargo de carreira concursado, né, dentro da polícia, e essa questão entre os concursados e os cargos comissionados, né? No dia a dia do legislativo, você via muito choque desse tipo de questão, vamos dizer assim, conflito de interesses entre os comissionados e os concursados aqui da prefeitura, ou em Itanhaém não tem tanto disso? Não, o que tem aqui, que você percebe, é que o servidor público efetivo, aquele que presta concurso, que fez prova, ele ganha muitas vezes 3, 4 vezes menos que um comissionado, que não tem capacidade técnica nenhuma, mas que ajudou na política, que trouxe lá votos, ou que trouxe apoio ao prefeito, ou trouxe recurso para o prefeito. Ele acaba indo lá exercendo uma função de comando. Então ele vai comandar aquele servidor que tem uma bagagem enorme. Para o servidor, é mesmo você falar o seguinte, olha, a pessoa foi eleita prefeito, e aí o Thiago, ele ajudou aquele prefeito a ser eleito, e aí a Pérola trabalha 25 anos no setor. Aí, por você ter ajudado lá o prefeito, fala para ele, Thiago, você ganhou um cargo em comissão, Pérola, você vai ensinar o Thiago agora a trabalhar, porque ele vai mandar em você. Então, assim, que motivação você dá para aquele servidor que está ali há 25 anos, que sabe tudo do setor, sendo que ele vai ter que parar o serviço dele para ensinar você a trabalhar para mandar nele. Uhum. Então não tem sentido. Então você acaba fazendo o quê? Você acaba desmotivando aquele servidor. Aquele servidor, ele não vê uma expectativa de melhora dentro do serviço dele que ele conhece. Então, esse choque de gestão que eu pretendo fazer um dia na administração pública. E aí as coisas vão funcionar. Primeiro, você escolhendo pessoas com capacidade técnica. É isso que vai mudar. Depois, e como é que você vai buscar isso aí? Dentro do próprio servidor. Sim. Não é possível que dentro de 4 mil, mais de 4 mil servidores, você não consiga ali, até que eu ia falar 17, mas assim, é muito secretário 17. É muito secretário. Inclusive, eu ia diminuir até secretarias, que não dá. Não dá para você falar, por exemplo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o comércio, e Relações do Trabalho. Se o comércio não tiver relações com o trabalho, eu não sei o que tem. Você está me entendendo? Aí tem uma de habitação, tem outra de planejamento, outra de obras, outra de zeladoria. Uma planeja, uma constrói, uma cuida. Então, assim, para que é? Porque isso tudo foi criado lá atrás justamente para atender os interesses políticos daquelas pessoas que ajudaram politicamente o prefeito chegar aonde ele chegou. E o que você achou dessa reforma administrativa aí que estamos vendo aí nos próximos dias sendo implementada, ou pelo menos do que foi anunciado? O que você tem achado? Do que? Dos outros desses cargos que foram aprovados? 77 cargos? Em teoria parece que alguns cargos foram renomeados, né, que o MP tinha tirado. Isso aí foi só para ajudar aqueles que contribuíram na política. A justiça falou, esses cargos aqui, eles não podem, eles estão contrariando aqui a lei, isso aqui não tem sentido de existir, então cria-se uma nova lei, dando-se um novo nome para estar absorvendo aquelas pessoas que ajudaram politicamente. E aí vai sair o recurso do bolso do povo para pagar mais 77 servidores que ajudaram a levantar a bandeirinha do atual prefeito. Bacana. É que não sei se você viu, o vice-prefeito veio aqui esses dias e ele disse que algumas pastas iam ser aglutinadas, aí outras, por exemplo, que era educação, esporte e cultura, né? Isso, ia ser separado, aí uma compensação outras ia ser juntada, a Secretaria de Comunicação não ia mais existir. Esse tipo de mudança, você acha que é só... Isso aí é só para inglês, para estar mexendo só, mas assim, é só para acomodar as pessoas. Você viu que você falou aqui agora. Uhum. Vai tirar habitação, mas vai criar uma outra secretaria ali. Então vai se manter. Na prática... Não vai se cortar na carne. Eles não cortam nada na carne. Nada que vai doer para eles vai ser cortado. Vai doer no povo. Para eles nunca vai doer. E o aumento de número de vereadores, de 10 para 15? Sensacional. Nós temos que diminuir secretarias e aumentar vereadores. Sabe por quê? Porque o vereador é que fiscaliza. É isso que a população tem que entender. O vereador representa o povo. O secretário vai estar ali para obedecer aquilo que o prefeito fala. Infelizmente, hoje nós não temos assim um líder dentro da prefeitura. Não estou falando da pessoa dele. Eu não tenho nada contra a pessoa do prefeito. Eu acho um cara sensacional. Um cara educado, um cara pai de família. Para mim, ele é um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom avô. Mas assim, como administrador, ele peca. Porque ele não tem impulso firme de falar isso vai ser assim e acabou. Ali quem manda na prefeitura são secretários. Pô.
Ali quem despacha ali é secretário. Como é que pode? Nós fomos 3 anos, eu fiquei 3 anos batendo no secretário de administração, fazendo cada processo licitatório absurdo, a ponto que eu comentei com todo mundo aqui no capítulo de campanha dos remédios, que de R$ 2,99 uma dipirona, eles tinham que pagar R$ 13,04. É um secretário de administração. Aí tirou o secretário de administração. Depois de 3 anos e pouco ali, no final da gestão ali, tirou o secretário de administração. Colocou ele 2 meses na comunicação. Aí baixou um pouquinho a poeira, colocou, sabe onde? Na fazenda, para tomar conta do dinheiro. E aí, como é que vai mudar uma coisa dessa? Não muda. Não muda, não tem impulso forte. Falar, amigão, não dá mais, cara. Não dá mais, já deu. Então, assim, essa administração daqui para frente vai ser só isso aí. Só vão se mexer ali, o xadrezinho ali, tira um de cá, põe ali, exclui essa secretaria, mas monta essa outra aqui assim. Então, voltando para o vereador, nós temos que ter mais vereador e menos secretário. Até porque a população tem que entender que o vereador é o que representa o povo. É ele que representa o povo. Então, quanto mais vereador, mais difícil do prefeito conseguir ali comandar ou ter influência na Câmara Municipal. Mais condições dessas pessoas que hoje eles querem participar da política, mas não têm chance nenhuma. Por quê? Porque os grandes partidos montados por essas pessoas que já estão na política, eles montam um partido e você vê que não consegue. Nosso partido não conseguiu fazer vereador. Se tivéssemos 15 na oportunidade, faríamos um vereador. Então, para eles, para o executivo, para essas pessoas hoje que comandam a cidade de Itanhaém, quanto menos é melhor. Então a população tem que chegar a isso. Nós temos que brigar para quê? Para diminuir secretarias. Que aí vai economizar. O que vai para a Câmara, o 10º que vai para a Câmara, quem tem que administrar é o presidente. Vai vir mais 5 vereadores, então ele vai ter que falar, olha, eu vou ter que dar uma economizada aqui, vou ter que puxar esse recurso para cá, ele que vai ter que organizar. Agora, o prefeito ali, que vai ordenar as despesas do município, diminui secretarias. Diminui 5 secretarias. Aumentou 5 de vereador, e olha que o subsídio do vereador é R$10 mil, de secretário é 17. Diminui 5 secretários. Ó, o prefeito vai ter dificuldade para passar o 10º para a Câmara, diminui 5 secretários, deixa com 12, em vez de 17. Corta as secretarias aí, que hoje não tem função, não tem sentido. Tem secretarias que tem um secretário e um servidor. Sabe? Isso aí foi feito para atender o interesse político, não foi feito pensando em arrumar a cidade, não. Entendi. É triste você ter que falar um negócio desse aí, porque eles não têm intenção de mudar, vai continuar assim. Porque eles dependem desse grupo de pessoas para permanecer no poder. E aí a população tem que começar a enxergar isso para falar, peraí, povo, vamos dar oportunidade para quem nunca esteve e está com boa intenção e colocar lá dentro. Vamos trabalhar. Eu falo, eu não tenho medo, não. Nós aqui do Partido Novo, nós tínhamos a melhor candidata a vice da cidade. Com todo respeito aos demais, mas são outros candidatos que eram tudo viciados politicamente. Todos viciados politicamente, toda essa velha política de que o poder tem que ser mantido com base em favor, de colocar um aqui, de colocar, você me deve favor, porque você trabalha para mim, então você tem que trazer tantos votos, você tem que trazer tantas pessoas, marcar tanta reunião. Uma pessoa, vocês viram agora aí, a minha vice acabou de inaugurar uma empresa, uma das maiores da cidade, com 1.600 metros de área, 1.200 de área construída. Uma empresa que saiu de 4 servidores para 170. Então, imagino que essa mulher não ia fazer uma administração pública. Porque o dinheiro entra. A diferença do privado para o público, que o privado ele tem que, de fato, prestar um serviço, senão ele perde ali o cliente, ele perde financeiramente falando, se ele não for bom. O público, o dinheiro entra. Você é obrigado a pagar ali seu imposto, sua taxa. Se você não pagar, você vai colocar o seu nome na justiça. Então, você é obrigado, o dinheiro entra. Só que o que acontece? Ele é mal administrado. Como é que pode você fazer um processo licitatório desse aí, vergonhoso, que se paga 4 vezes mais um produto que você deveria pagar menos, porque já que você vai comprar em grande quantidade, tem que ser mais barato para você. Você vai hoje no mercado, tá lá, compre 2, o terceiro sai por 50% de desconto. E eles pagam 300%, 400% acima do valor do mercado. E ainda uma provocação, né? Talvez nessa comparação de público e privado, será que por conta de questões levantadas em semelhantes, que Itanhaém é a segunda cidade mais antiga do país, só está passando de 135 mil habitantes talvez agora, né?
Porque igual você falou, o privado, a pessoa muda de empresa, o público a pessoa muda de cidade, né? É isso aí. A pessoa para conseguir emprego, É para isso aí. conseguir uma faculdade, para conseguir mudar de vida, a pessoa nasce aqui e vai para outra Vai pra outra cidade, cidade. né? E Eu aí, tenho um exemplo em casa. Minha filha é advogada, está em Santos, pô. olha, Você acha que eu não queria minha filha aqui em Itanhaém? isso. Tá em Santos, falou, pai. Para trabalho tem que ser lá. Sabe? Ah, mas se eu ficar aqui em Itanhaém, eu vou, né? Vai ter dificuldade aqui. Então, hoje lá em Santos, graças a Deus, está muito bem lá em Santos, está num escritório bacana. Conseguiu, em 5 anos que ela está na advocacia, conseguiu tá comprando um apartamentinho dela, então ela tá fazendo a vida dela fora da cidade. Você acha que eu não queria minha filha aqui perto da gente, aqui na cidade tem? E quantos jovens não estão saindo aqui da cidade? Por quê? Porque a cidade continua no mesmo. Por quê? Porque não se muda a política da cidade há muitos anos. É sempre essa política do favor aqui. Toma lá, dá cá. Não é do que é certo, o que é errado, não. O que é certo, o que é errado, vamos passar para arrumar, para ser certo também. Exemplo do que aconteceu com os comissionados. O juiz falou, isso aqui não serve, então vamos dar um jeito para fazer ficar certo. E atender as pessoas que votaram na gente. Difícil. Que votaram na gente não, né? Do sistema, para você fazer isso, é que a gente faz. Não, pode falar aí. Para você mudar dessa forma, você vai ter que enfrentar uma máquina. Não, Existe todo um sistema funcionando e não é difícil, não é perigoso você bater de Não. frente com algo que já está. Não, lógico que não. O que só precisa, ó, a única, é o que eu falei no começo. Quem pode mudar isso daqui primeiro é o eleitor. Primeiro passo é o eleitor. O eleitor acreditando, falou, pô, é para mudar, então vamos mudar. Depois é o gestor. E você tem como mudar. É só você ver exemplos, pô. Pega, por exemplo, a cidade de Joinville, em Santa Catarina, que é o governo do Novo. O prefeito foi reeleito com mais de 70%. Foi reeleito, Adriano Silva, mais de 70%. Porque o que ele fez? Aquilo que eu venho falando. Colocou dentro das secretariados pessoas técnicas. 80% do secretário dele hoje é um servidor público de carreira. Então é só você fazer a coisa certa. Não, sim, o que eu digo é na questão de ameaças. Não. Porque já tem um sistema ganhando, em cima não tem, não é perigoso, não é? Perigoso é eles, porque quando você começa a levantar o tênis, quem tem que ficar preocupado são eles. De tanta sacanagem que eles fizeram com o dinheiro público. Eles têm que estar preocupados. Então, eu não tenho medo disso aí, não. Isso não me amedronta. O que precisa só? Primeiro passo, a população acreditar que dá para mudar. Esse é o primeiro passo. Depois é o gestor. Eu já tive experiência quando fui secretário. E foi uma experiência muito legal mesmo. Uma vez, eu estava um processo licitatório, determinada situação, e eu recebi a pessoa lá na minha sala. Falou, secretário, tudo bem e tal, não sei o quê. Escuta, olha, esse processo licitatório tal, e isso, aquilo, outro, tal. Como é que a gente pode te ajudar? Eu falei, como é que você pode me ajudar? Eu entendi a pergunta dele. Eu entendi o que ele quis dizer com aquilo, né? Eu peguei e falei, você vai me ajudar, cara, colocando o seu melhor produto no seu melhor preço aqui na cidade de Itanhaém. Ele parou, ele olhou para mim e falou assim, jura? Eu falei, é isso que eu quero de você. Pelo amor que eu tenho as minhas filhas. Ele falou assim, você não sabe o prazer que eu estou tendo em conversar com você aqui agora. Porque não é assim que as coisas funcionam. Eu falei, cara, sinceramente, eu não quero saber como é que é fora. Mas comigo vai ser assim. E teve outra situação também, que teve negócio de tintas. Eu, quando fui secretário, tinha que comprar tinta, né, para pintar a rua e tal. Aí, chegou lá um lote de tinta, né? A gente não... como acho que a maioria das pessoas aqui da secretaria não fazem processo licitatório. Você faz o pedido, vai para a Secretaria de Administração e lá tem o setor responsável por fazer processo licitatório. Você só pede, fala, eu preciso disso. Então, eles fazem o processo licitatório lá. E aí, teve uma empresa que ganhou a venda de tintas para a prefeitura. Aí, chegou a amostra. Chegou a amostra da tinta, aí eu entreguei na mão do encarregado e falei, ó, faz um teste aí, vê se é boa, porque estão para assinar o contrato. Ele foi, daqui a pouco ele voltou, falou, secretário, que tinta boa, meu. Nossa, a tinta rende, a tinta maravilhosa, boa, bora assinar o contrato. Eu falei, então tá bom. Fui lá, assinei o contrato, mandaram lá 50 galões de tinta. Quando chegou... Branco, amarelo, tal, não sei o que, um pouco dessas cores, né? Preta, vermelha, azul, mas mais branco e amarelo. Aí passou uns dias, veio e lá a data de validade, tudo certinho. Daqui a pouco veio o encarregado e falou, secretário, tá acontecendo alguma coisa com essa tinta aí. Porque tá virando uma borra lá embaixo e você não consegue misturar, cara. Aí eu peguei, fotografamos ali a tinta, aquela borra, e mandei para a empresa. Eu falei, olha, tá acontecendo algum problema com essa tinta aqui. Vocês mandaram uma tinta, né, na amostra
e tá vindo uma aqui que não tá legal. Ah, quantas vocês já usaram aí? Eu vou repor aqui com os outros. Não, você vai trazer a 50, porque eu já gastei já uma quantidade e eu não vou nem cobrar, ter que refazer o serviço. Então, você vai mandar 50 de novo. Mandaram mais 50 galões de tinta. Começou a usar. Daqui a pouco ele veio e falou, ó, chefe, tá legal não? Estão mandando um refugo para cá. Aí, peraí, catei o telefone. Falei, tudo bem, quero falar com o encarregado aí, da empresa. Falei, amigão, o negócio é o seguinte, vocês ganharam uma licitação aqui em Itanhaém, vocês estão mandando aqui pra gente um refugo de tinta. Eu já reclamei uma vez, vocês trocaram, só que vocês não estão acreditando, né? Então faz o seguinte, não precisa mandar mais tinta para mim, não. Eu tô indo agora na delegacia, vou fazer um boletim de ocorrência e vou mandar essa tinta para análise. Ele falou, secretário, você pode me aguardar até amanhã, que eu vou resolver esse problema? Que eu não tinha conhecimento. Eu falei, até amanhã eu aguardo. No dia seguinte parou um caminhão com mais 50 galões de tinta, nunca mais deu problema. Por que será, né? Você tá me entendendo? Então, quer dizer, se você não reclama, meu amigo, vai continuar mandando porcaria ali, porque o gestor não fiscaliza, ou então, tipo assim, isso não é dinheiro meu, isso é dinheiro do povo, então pode usar. Então, se o gestor tiver respeito à sua cidade, começa por aí, e à sua população, as coisas começam a funcionar. Mas aqui, infelizmente, os gestores, eles olham para o umbigo. Se tá bom para ele, vamos levanta. Isso é muito triste, porque é muito triste faltar remédio. Quando falta, de repente, uma limpeza numa via, você entende. Tá chovendo, o mato cresce rápido, a população, algumas pessoas jogam realmente lixo, você acaba de limpar, o cara vai e joga lixo, você entende. Mas faltar remédio numa rede pública, faltar um profissional ali, enquanto a partir estão se contratando mais 77 caem em comissão, pô, aí você fala, não, pô, aí ele não pensa, o gestor não pensa na população, ele pensa em manter aquele grupo político para continuar, né, exercendo o poder. Sai, aí entra outro, indicado por ele, depois sai, entra outro, indicado por ele, e assim vai. E quem sofre é a população. Então, é isso que tem que se cortar. É isso que eu falo para a população. Vamos começar a observar isso, gente. Não é só, sabe, aquele cara simpático que frequenta ali um bar, que bate nas costas, que faz não sei o quê, que vai acompanhar um jogo de futebol. Não, pô, vamos ver se o cara é sério, vamos ver se ele é responsável também, vamos ver como é que foi a passagem dele enquanto gestor. Vamos observar isso, pô. Eu acho que a população está começando a enxergar. Até porque nós tivemos quase 10 mil votos. Então, foram quase 10 mil pessoas que já estão enxergando isso na Cidade da Mudança. Então, a tendência agora, eu acredito, vamos trabalhar para que outras pessoas vejam isso e a gente muda o cenário da política aqui em Itanhaém. Qual que foi a sua melhor conquista como vereador? Eu acho que a melhor... Porque, vamos falar esse negócio de legal? Pode falar várias. Legal. O que acontece é o seguinte, as pessoas hoje... A maior função do vereador numa Câmara Municipal é fiscalizar o Executivo. Uhum. Porque quando você fala em vereador, legislar. Não se inventa mais a roda. Porque nós temos, chama de hierarquia de leis, né? Nós temos as leis federais, a estadual e a municipal. Então, o que rege mesmo o país são as federais. Então, aquilo que comanda todo o país. E aí depois vai descendo, ó, aquilo que não tem a previsão federal, então tem a estadual, que comanda o município, depois tem a municipal, que está incluído o vereador. Só que dentro das leis municipais tem as leis de competência exclusiva do prefeito, que quando toca no orçamento. Uhum. Por exemplo, vai um servidor. Pô, o servidor, você sabe que o servidor está ali, que ele ganha um salário ruim, horrível, péssimo, só que você, vereador, não tem o poder de fazer um projeto de lei para aumentar, porque quem tem esse poder é o prefeito. Erro de iniciativa não constitucional, isso. Cai a lei na hora. Você está me entendendo? Então, assim, o que o vereador hoje faz? Quais são as leis? Vamos colocar as leis que vão impactar hoje os municípios. É muito pouco. Você vai fazer o quê? Você vai adequar a lei, uma lei muito antiga, você vai ir lá e você vai renovar. Só que tem uma dificuldade muito grande, porque o vereador hoje, ele é demandado com coisas que não é da competência dele. As pessoas chamam o vereador para trocar lâmpada de um poste, para fazer uma limpeza numa via pública, para socorrer uma pessoa que entrou na UPA. Isso não é o serviço do vereador. Só que você não pode deixar de atender também, porque a pessoa ela vai recorrer a quem? Fala, poxa, ou votou, não votou, mas o cara é vereador. Então, ele tem um acesso muito mais fácil ao prefeito, muito mais rápido ao administrador. Então, ele acaba recorrendo. Então, o vereador, ele gasta muita energia para isso, ele acaba deixando, muitas vezes, de legislar. Até porque eu falei, né? Dentro do poder,
do Legislativo, o mais importante é a fiscalização em cima do Executivo, fiscalização principalmente, como eu falei, em cima dos processos licitatórios. Eu, por exemplo, eu falo a lei do silêncio, que para mim é super importante. Só que você faz, ela acaba se tornando meio inócua, porque a fiscalização ela acaba não sendo muito efetiva. Porque você precisa de gente para fiscalizar também. Você precisa de mais guardas municipais para fiscalizar. E como é que você faz isso? Né? Então acaba ficando uma lei que... Eu fiz um projeto de lei de compartilhamento de imagens na questão da segurança. Então, vamos, por exemplo, aqui na sua casa você tem uma câmera que pega a imagem da rua. Então, você poderia compartilhar com a Guarda Municipal, lá no Centro de Inteligência da Guarda Municipal. Essa lei está parada, nunca foi implantada essa lei. O que tem que implantar é o Executivo, nunca foi implantada. Nós teríamos mais câmeras ajudando na segurança pública do município, mas nunca foi implantada. Compartilhamento de imagens. Então, quer dizer, aí o vereador faz uma lei que fica lá. Tem a lei, mas fica parada lá a lei, porque o Executivo não dá conta de você implementar esse tipo de situação. Então, hoje, o maior, eu acho que eu carrego assim, nesses últimos 4 anos, porque eu também tive 4 anos de aprendizado na Câmara Municipal. Os últimos 4 anos, para mim, foi muito bom, porque eu consegui fiscalizar, fazer aquilo que realmente eu gostaria de fazer, fiscalizar o Executivo, apontar aquilo que não está correto. E mesmo assim, se vocês forem acompanhar, eu nunca fui contra a cidade. Acho que todos os projetos de lei que o prefeito mandou, que eu analisei, eu vi que era importante para a cidade, eu votava a favor. Nunca tive problema de levar a nível pessoal. Eu apontava os erros da administração. Mas é importante para o município, então nós vamos votar a favor. Eu não sou contra a cidade, não. Fazer aquela clássica oposição por oposição nunca foi a sua... Não. Nunca vai ser, pô. Uhum. Nós temos inteligência para saber o que é certo. Então, assim, vai beneficiar a cidade? Nós vamos aprovar, sim. Olha, essa aqui eu não entendi. Muitas vezes, teve algumas situações que eu não votei porque não tinha condições de entender. Tem projeto que chegava, por exemplo, na sexta-feira para votar na segunda-feira, chegava na segunda-feira para votar na segunda-feira. Como é que você vai votar nessa última sessão? Então, quer dizer, eu procurava ao máximo buscar informação para não deixar de votar. Mas, assim, e por que isso acontece? Aí nós vamos ter que voltar novamente na questão dos secretários. Como eu falei, o Executivo é o maior produtor de leis hoje, aqui dentro do município. Ele é o maior produtor de leis hoje no município. Só que sempre os projetos de lei, eles chegam de última hora, que você não consegue sequer analisar com cautela, com cuidado, com técnica. Mas por que isso acontece? Porque o departamento que trabalha no processo legislativo da prefeitura só tem um secretário. É ele que é o responsável por todos os projetos de lei, todos os decretos municipais, de tudo, resposta ao judiciário, é uma única pessoa. Não tem um corpo técnico. Então, como é que pode? Como é que você vai organizar uma prefeitura nesse sentido? Eu trabalhei num gabinete de vereador na cidade de São Paulo que a gente era eu e mais 4 assistentes legislativos só para tomar conta dessa parte. Os caras fazem um. Na prefeitura, da prefeitura, tem um que não é de agora, não. Ele vem desde o tempo do ex-prefeito lá, assim, do feliz e Carrasco. infelizmente o cara é bom, mas não era para ser eu não único, estou falando que ele é muito bom. Não, mas único. Tecnicamente ele é muito bom. Ele tinha que coordenar uma equipe. Sim. Coordenar uma equipe. Falar, olha, você vai ter ali 5 advogados à sua disposição, que você vai delegar. Isso aqui, esse projeto que quer que você faça, e passa na mão dele, ele vai ver, você vai dar o checklist ali para saber se está tudo certinho e encaminhar para o Poder Legislativo, mas não. Então, a maioria dos projetos do Executivo, eles chegam sempre de última hora na Câmara Municipal, porque uma única pessoa é responsável por isso. Aí eu falo, se essa pessoa falar, amanhã depois fala, não quero mais, vocês vão ter que produzir uma pessoa para aprender como é que vai ser o serviço. E aí quem paga? A cidade e a população. Mas por que só um? Qual que é o interesse de deixar uma única pessoa lá dentro? Por quê? Sabe, tá entendendo? Vamos abrir essa mente. Por quê? Por que esse poder tem que ficar na mão de uma única pessoa? Por quê? Nós vamos trabalhar por isso. Nós vamos montar equipes ali dentro. Sim. A cidade tem que andar. A cidade tem que andar. Ela não pode ficar parada na mão de um grupo de pessoas que já vem há muitos anos já administrando a cidade de Itanhaém. E ainda nessa questão do processo legislativo, agora eu fiquei curioso. Né? Da parte do executivo eu entendi e acredito na sua colocação que só passa de uma pessoa. Mas dentro da Câmara Municipal, né? Aí voltando, né? Tudo bem, era outro cenário, eu trabalhei na maior Câmara Municipal
do país, que é a de Isso. São Paulo, né? Totalmente 55 estrutura totalmente vereadores. diferente, né? E assim, se chega algo assim, o presidente da Câmara coloca lá na gaveta e fala, tá bom. Pode ser o prefeito, pode ser a urgência que for. Fala, tá bom, obrigado. Vamos pro colégio de líderes, que tem um líder de cada partido, para debater, para tentar aprovar ou não o projeto, né? Aí a gente tem oposição e tudo mais, e diálogo, tem um diálogo para conseguir pautar ou não algo, né? Eu acho muito curioso, e aí uma pergunta de bastidor que eu preciso saber, Tá. e eu sei que o Denis também tá curioso, eu vou fazer essa pergunta pelo Denis. Manda aí. O que que acontece na tal, que eu até hoje não entendi, no Estatuto da Câmara Municipal de Itanhaém, o que que acontece na tal reunião secreta de definição de Ah, pauta? vamos disso. É um colégio de líderes Não, coisa, cara. ou é só tipo, vai ser e ponto? Não, isso eu vou falar pra você uma tranquilidade. Isso aí, essa é uma coisa que já tinha que ter mudado muito, há muito tempo. Porque dá margem a você interpretar de forma, pô, estão se reunindo secretamente, porque ali agora começam os acordos, né? E não tem nada disso, cara. E a maioria dessas coisas de votação secreta ali são coisas totalmente. Por exemplo, você vai dar um título de cidadão itanhaense para uma pessoa. Você vai colocar o nome daquela pessoa, então você vai fazer secreta por quê? Até para não constranger em tese, o homenageado. Coloca o nome de uma pessoa e os vereadores não aprovam, então imagina, fala, pô, o nome da pessoa não foi aprovado ali. Então tinha que mudar esse nome, porque esse nome é muito ruim, cara, é muito ruim, e leva uma carga que não existe. Não existe. Mas é bancada mesmo. Você põe o nome lá na prova. Então é ruim, né? Irmão que fica. Fica um negócio. Nós já pensamos nesse negócio. Tem que mudar, porque fica um negócio muito. Dá a impressão que agora vão sentar todo mundo ali, fazer aqueles acordão deles ali para conseguir aprovar ou não aprovar. Não, você vai ver. Geralmente, quando eu falo, votação secreta. Daqui a pouco vai ver, aprovou moção de apoio a fulano de tal. Essas coisas aí, cara. Eu tenho uma pergunta de curiosidade. Eu pergunto para todo mundo, eu esqueci de perguntar para você. Depois não esquece de eu falar com relação a esses projetos de lei que chegam do executivo. Quando você fala do presidente colocar Boa. lá e vai ser, né? Quem determina a pauta ali é o presidente. Sim. E vamos voltar nisso aí. Mas é só curiosidade, tá? Você era vereador na época, teve uma árvore de Natal lá que eles colocaram. Ele é árvore de Natal. E ela saiu voando. Certo. Há quem diga que ela custou 500 mil. Você soube disso? Eu procurei no portal da transparência e eu não achei. Não, ela custou uma graninha mesmo. Eu não vou lembrar agora o. 500 pau. Mas ela custou uma graninha mesmo. Mas ali, rapaz, se um bombril custar 8, pô, que você vai pagar R$1 e pouco. Você não entendeu, essa árvore voa. Então. Quando você viu uma árvore que voa. Não. Você paga 500 pau pra ela ficar aqui. Um eu detergente, não vou ficar aqui, um não. detergente Não custa 7. Um bombril custa 8. Uma dipirona custa R$13,04. Uma metformina, que era para custar 380, custaria 2.400.000. Qual que é o problema de pagar 500 mil numa árvore de Natal dentro do governo dos aí? E uma coisa Então, que assim, eu gostei, que eu achei que vai ser até corte, é assim. Olha, aqui tá alagando. Não. Só alaga quando chove. Eu achei sensacional. é isso aí, cara. É tipo, tá caro, não compra. É isso aí. Então, A assim, linha de raciocínio é a mesma. mas sabe por quê? É aquilo que eu falei no começo. Porque tem secretário que já está há muitos anos, então ele estava o seguinte, essa reclamação vai vir agora, depois o pessoal esquece. Em outubro, não tem essa chuva, não tem alagamento, porque é o período eleitoral, não tem chuva, não tem alagamento, então fica tranquilo. Porque depois a gente vai lá, volta no bairro, fala que a gente vai mexer e tal, e as pessoas vão votar de novo na gente. Então, voltando ali aquele negócio que você falou o presidente da Câmara, é ele que vai pautar o projeto de lei ou não. Ele recebe ali o projeto de lei e ele vai pautar. Quando eu fui presidente, por isso que eu falei, os 4 anos me ajudaram. Quando eu fui primeiro vereador nos primeiros 4 anos, era uma coisa até você olhava assim, 10 vereadores, chegava o projeto de lei na segunda-feira, um olhava para o outro, o presidente falava assim, veio o projeto de lei aqui. 10 vereadores da base do governo. Então isso, assim, eu não digo errando, mas aprendendo muito naqueles 4 anos que eu falei para quem era vereador, né? Eu falei assim, gente, se a população entender que eu mereço voltar, eu não vou ser desse jeito, não. Não dá para você, sabe? Você vê que você não está contribuindo para a cidade e você vai manter aquela coisa. Eu acho que você tem que aprender com os erros ali e melhorar. E aí, primeiro, fui reeleito, meus 2 primeiros anos, presidente da Câmara. Para vocês terem noção, 2 vereadores vieram da oposição. Foram 10 vereadores. 8 vieram de uma situação, inclusive eu estava dentro dessa situação, e 2 da oposição. O vereador Rutinaldo e o vereador Henrique Garzão. Na hora de montar as comissões, o presidente monta as comissões. Claro que ele tem que fazer a divisão ali de partidos também. Eu coloquei o vereador Rutinaldo na comissão mais importante da Câmara Municipal, justamente que analisava os projetos de lei.
que analisa todos os projetos de lei. Por quê? Porque eu queria fazer pessoas técnicas dentro dos seus respectivos lugares. Então, um vereador que veio de uma oposição, se fosse em tempos passado, ou até agora, ou até depois, quando eu saí, eles iam moldar alguma coisa para blindar muitas vezes o executivo. E nos primeiros projetos já tivemos um problema com o executivo. Num dos primeiros projetos. Chegou um projeto de lei ali para uma liberação de 2 milhões de recurso. Todo recurso que vem externo, através de emenda, tem que passar pela Câmara Municipal, aprovação, e vai sim para uma ficha dentro da secretaria responsável. E aí foi pedido ali uma suplementação de 2 milhões para fazer pavimentação de ruas. Só que na justificativa não vieram a justificativa completa. Para onde que ia esse dinheiro, quais ruas iam ser pavimentadas, porque você é o fiscalizador. Então, peraí, você está falando que você vai ter 2 milhões para pavimentar a rua. Quais ruas vão ser pavimentadas? Depois você vai querer ir lá para ver se realmente a rua está sendo pavimentada? Acho que é o mínimo, na verdade. E não veio essa justificativa. E acabou acontecendo. O presidente da comissão, naquela oportunidade, falou: presidente, olha, a justificativa aqui está incompleta, porque nós vamos liberar 2 milhões, mas para qual rua que vai ser? Eu falei: olha, então, como presidente da comissão, você tem todo o poder de mandar um ofício para o prefeito pedindo informação. Olha, eu quero saber aqui, dentro desses 2 milhões, quais são as ruas que vão ser contempladas. Aí mandou um ofício lá. Aí foi tipo assim: pô, mas peraí, meu. Como? Por que você quer saber? Como? Não, Ninguém tipo me perguntou. assim, foi uma coisa de outro mundo, mas como? Nós demoramos talvez 15 dias para mandar o ofício, eles demoraram mais para responder, porque eles não entenderam que eles tinham que responder à Câmara Municipal. Tanto é que numa das oportunidades que eu estava na prefeitura, daqui a pouco chegou um secretário da pasta e falou assim: ô presidente, vocês perguntaram lá, um ofício perguntando quais as ruas que vão ser pavimentadas? Eu falei isso, a comissão está pedindo informação. Ah, eu não entendo necessário. Eu falei: você não entende, mas a Câmara entende. Aí ele parou na hora de questionar. Não, tipo, foi assim. Então, eu consegui naqueles 2 anos colocar, pelo menos, a Câmara como uma protagonista dentro do processo legislativo aqui do município. Olha, tudo bem que existe, né? Os poderes são autônomos, eles são também, né, participativos, mas cada um tem que ter o seu respeito. Sim. Então, respeita a Câmara Municipal. Manda o projeto, nós vamos analisar. Se tiver dúvida, nós vamos perguntar. Quantas vezes nós não chamamos o secretário para falar: escuta, esse projeto aqui nós não entendemos, você pode explicar para a gente aqui? Porque muitas vezes o projeto é técnico e nós não temos muitas vezes a tecnicidade para falar: ó, isso aqui é bom. Então, vem cá, secretário, por que esse projeto aqui? Qual que é o intuito desse projeto aqui? Então, eu cansei como presidente da Câmara de chamar a secretária lá e falar: vem cá, explica para a gente esse projeto aqui, porque senão não vamos pautar, não. Ó, isso aqui é importante porque é uma demanda que veio do judiciário, a promotoria está pedindo, tal, não sei o quê, por causa disso, aquilo outro. Ah, então tá bom. Bom, então nós vamos pautar isso aqui. Mas tinha que ter pelo menos passar pelo crivo da Câmara Municipal, da presidência, da comissão, para depois ele ser pautado. Pelo menos eu consegui fazer isso nos meus 2 anos como presidente. E aí, depois ali, cada um responde pelo seu mandato. Outra curiosidade de bastidor, né? Você falou sobre essa questão técnica de entender o que vem dos projetos. O tamanho dos gabinetes de vereadores da cidade, né? Como eu disse, né? Comparando, tudo bem, estou comparando a maior Câmara com o Itanhaém, mas lá em São Paulo a gente está falando de gabinetes de 21, 22 assessores, mais assessores dos partidos, né? Aqui em Itanhaém, cada vereador conta com qual tamanho de uma equipe técnica, em média, de um... Aqui em Itanhaém nós temos uma sala, pelo menos onde ali, uma sala de talvez 3x3, 9 metros quadrados, com 2 servidores, com um chefe de gabinete e um assessor legislativo. É o que nós contamos. E aí a presidência acaba distribuindo um estagiário. Então, numa sala, muitas vezes ficam 3 servidores, 9x9, 3 servidores e o vereador. Quando o vereador tem que atender alguém, muitas vezes tem que pedir para os outros sair, porque não cabe todo mundo na sala. Então, a falta de estrutura. Aqui a gente precisa de uma Câmara nova. Isso, mas vai gastar dinheiro. Eu acho que nós temos que pensar, em primeiro, que a Câmara tem que atender a população. Então, tem que atender bem. E você tem que ter um corpo técnico para você conseguir elaborar um projeto de lei decente, para você conseguir atender a população, aquilo que realmente a população ela precisa.
A estrutura da Câmara Municipal é muito ruim. Hoje, a Câmara Municipal, para você atender, por exemplo, um deficiente, o vereador tem que descer. Não tem acessibilidade nos gabinetes do vereador hoje. Então, isso é muito ruim. Você sabe me dizer se tem algum projeto voltado para justamente os deficientes aqui em Itanhaém? Porque eu mesma não consigo ver muitas questões assim, e eu vejo também que as pessoas são muito leigas também nesse aspecto. Até as próprias pessoas que estão, por exemplo, na AMA, na UPA, né, nesses postos de saúde, a galera ali é um pouco leiga também, sabe? Precisava ter uma aprimorada aí nesse atendimento, que são pessoas que já são fragilizadas, né? Então, ainda falta um pouco de humanidade no atendimento. E eu queria saber se tem ali algum ponto ou alguma organização para justamente estar trazendo benefícios aos direitos dos deficientes. Não. Ainda não? É Eu- por eu- isso que é Não, assim. não, eu reclamei há um tempo atrás, até que base essa reclamação acabaram mudando. Você ia na UPA, a UPA tinha um balcão desse tamanho. O servidor ficava aqui atrás, o outro ficava do outro lado ali assim. Por exemplo, um cadeirante não conseguia ser atendido direito, porque ele não tinha nem acesso, ele não conseguia nem ver o servidor do outro lado. Então, assim, o serviço social voltado às pessoas com necessidades aqui é muito, muito deficitário. Não, tiraram agora, pararam temporariamente a escola de línguas, inclusive de Libras, de inglês, espanhol, porque não tem sala. Vão adequar uma sala na CMTC. Quando é que vai começar essa obra? Quanto tempo vai durar essa obra? Quando as pessoas vão ser atendidas? Falei, o idoso hoje que tinha um espaço lá está brigando para ver se retoma de novo. Então, quer dizer, então projetos sociais aqui é muito, muito raso. Silvinho, vamos supor, Thiago Cervantes chama amanhã, terça-feira, fala, Silvinho, é o seguinte, pode escolher qualquer pasta, qualquer secretaria que você vai entrar para fazer diferença. Qual secretaria você assumiria e o que você faria de diferente hoje? Primeiro que eu não assumiria nenhuma. Não iria? Não vou pro governo Thiago. Não acredito. Não acredito em governo Thiago Cervantes. Separar o joio do trigo, tá? Sim. Não estou falando da pessoa, do gestor. Uma pessoa ausente dos problemas da cidade. Daqui para frente a população já. População, eu não tenho, cara. A população ele já era ausente nos 4 anos passados. Que dependia, né, de uma imagem, dependia da população. Agora que foi reeleito, Vou perguntar diferente. pergunta diferente, então. Deputada do Novo te chamou, falou, Silvinho, eu quero ajudar Itanhaém, vou mandar aqui um recurso para alguma secretaria que mais precisa de Itanhaém. Qual secretaria está mais deficitária hoje e com recurso teria alguma ajuda para Itanhaém? Eu, sem dúvida nenhuma, mandaria para a saúde. Saúde. Sabe por quê? Aquilo que eu falei, porque o resto, tudo você consegue dar um jeito. Ah, uma rua que está suja, vai dar um tempo, você vai limpar. Uma outra secretaria ali, você consegue fazer. Na segurança, por exemplo, porque a segurança ainda é dever do Estado, então você tem que cobrar o Estado nesse sentido. Agora, a saúde, as pessoas, se faltar um remédio, acabou com elas. Se faltar um remédio de uso contínuo, acabou. Então, se eu tivesse que escolher uma secretaria, escolheria a saúde, sem dúvida nenhuma. Que seja para reformar uma unidade, que seja para trazer equipamentos para cá. Acho que a saúde é em primeiro lugar. Para mim é inevitável isso daí. Os olhos têm que ter voltado para a saúde. O resto, cara, você consegue dar um jeito. Bom, Silvinho, primeiramente eu queria agradecer muito por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente. É incrível. Eu ainda preciso me aprofundar muito. Confesso que muitas coisas eu fiquei assim, calma. Outras eu entendi bem, então acredito que vai ser também bom para quem não tem esse conhecimento dentro da cidade, esse conhecimento político, precisa se aprofundar, né? Isso. Porque todo mundo pensa assim, você entra na política, você está se sujando. E é isso aí. Você está se sujando. Não, então já era, né? Nunca vai mudar, porque sempre está todo mundo já lá dentro. É isso aí. E gratidão por você ter aceito vir aqui conosco, compartilhar isso. Quero agradecer também ao Thiago. Obrigado, gente. Agradecer ao Matheus. Agradecer a Isa, que apareceu aqui também. E ao Denis, que está ali. Tá, gente. E agradecer aos nossos patrocinadores, o DF Podcast Studio. Se você quiser fazer a gravação do seu podcast, aqui tem a estrutura para que você possa estar fazendo todas as suas gravações, todo o seu suporte, também com uma área, uma recepção para os seus convidados, bem atrativo para você. E também ao Beleza de Padilha, que tem acessórios femininos e você também pode embelezar quem você ama ou a você mesma, né? Enfim, gratidão. Carola, eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando com vocês aqui, ao Thiago, ao Matheus, que está ali na técnica, ao Denis,
parceiro do Partido Novo. Isa. Isso. A Isa, um abração. Obrigado por estar aqui presente, acompanhando também. E a vocês aí que acompanharam esse podcast, sensacional. Uma oportunidade de a gente estar falando com as pessoas. É muito importante, porque é esse o canal que eu vou ter daqui para frente. Falando em proximidade com o eleitor, essa é a minha maior ferramenta, porque eu jamais ia conseguir fazer aquilo que essas pessoas fazem. Essa velha política, me comprometer financeiramente com algumas pessoas para alavancar o meu nome para depois eu ter que devolver para essas pessoas. Eu não conseguiria fazer uma administração que tem aí precisa. Então, obrigado por essa oportunidade de estar conversando com vocês aqui sobre política e vou estar à disposição e fiquem com Deus e uma ótima semana a todos.